Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Leonardo Braga, eu falo aqui do estado do Espírito Santo, sou jornalista, pedagogo, professor, mestre pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e doutorando, e tenho muita coisa para aprender, como qualquer outro brasileiro. Enfim, vamos fazer uma retrospectiva sobre o período de Lula, período petista. Lembrando que eu não sou de esquerda e que também não sou de direita, apenas estava me lembrando ontem do período Lula, da época de Lula. É fato constatado que quando Lula assumiu o governo, o Brasil mudou muito. As universidades se abriram. O estado do Espírito Santo, onde eu moro, por exemplo, nós tínhamos apenas uma faculdade, nós tínhamos apenas um IFES, Instituto Federal, que ficava localizado na Avenida Vitória, na capital. Com a presença do governo de Lula, vários IFES foram construídos em Cariacica, Vila Velha, em vários outros municípios, Anchieta. Enfim, o governo Lula é responsável, sim, pela ampliação acadêmica e pela formação do povo brasileiro, sim. Não podemos esquecer. Não sou de esquerda, não estou defendendo o presidente Lula, mas foi nessa época em que nasceram muitas instituições federais. Na cidade de Vitória, nós tínhamos só a Universidade Federal, tínhamos duas universidades privadas aqui no Espírito Santo. Quando o governo federal assumiu, várias outras instituições apareceram. Abriu-se um mercado também de instituições privadas, facilitando assim a entrada do aluno para o universo academicista. Isso é fato constatado. Outra coisa que aconteceu, sim, no período de Lula, é que o povo brasileiro não andava de avião, porque era muito caro. Era caro, sim, e o governo de Lula democratizou tudo isso. O maior problema de Lula, sabe qual foi? É ele ser petista, é ele ser de esquerda. Durante esse período todo, a esquerda se apropriou desse país. A esquerda controlou esse país. E, obviamente, que os seus interesses foram sendo colocados em pauta. Eu conheço alguns esquerdistas que eles são elitistas, eles têm esse discurso de socialismo, de comunismo, todos eles são iguais, mas eles mentem em relação a isso. Vocês são iguais. Eu fico numa situação de privilégio social. Eu sou o melhor. Eu posso chegar na hora que eu quiser no meu ambiente de trabalho, porque eu sou efetivo, porque eu sou da esquerda. Você. E outra coisa, e muitos que eu conheço também detestam pobres. E eles querem se apropriar do poder, eles querem ter privilégio. Pelo menos alguns que eu conheço têm essa característica. Então, esse país foi comandado, foi controlado, não apenas pelo governo Lula, que fez muito. Eu tenho uma simpatia por Lula, sim, mas o que estragou Lula foi o próprio PT. Ao mesmo tempo que Lula ofereceu muito, abriu as faculdades, o Brasil cresceu, lá na frente, a mão que estendeu foi a mão que tirou. Vem Dilma, que gastou muito com cartão corporativo, sofreu o impeachment, que eu acho que não deveria ter sofrido, ela deveria ter ficado no poder até o final, e vem Michel Temer. Agora quer o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Eu posso perguntar para vocês o que foi que o presidente Jair Bolsonaro fez para vocês quererem o impeachment dele? O que o presidente Jair Bolsonaro fez? Qual foi o crime que o presidente Jair Bolsonaro cometeu? Ah, ele não usa máscara. Ah, ele não quis comprar vacina. O governo federal, ao mesmo tempo que gastou 15 milhões comprando leite condensado, que eu acho isso um absurdo, enviou muito dinheiro para os governos estaduais para controlar a pandemia. Essa foi a ação
do governo federal. Obviamente que ele deveria ter conduzido essa história de outra forma, mas não foi. Agora, querer o impeachment do presidente da República, isso é um absurdo. Quem vai assumir o poder? Quem? Não é coerente, seria um desastre como foi com Dilma, mesmo não aprovando o governo de Dilma, que foi eleita democraticamente. Então, retirar o presidente da República nesse momento seria uma grande besteira, seria lançar o Brasil numa nova crise política. Então, isso é uma loucura, isso é uma besteira. Mas, enfim, voltando a falar do presidente Lula, que teve esse projeto sensacional, que foram 38 IFES construídos, e um pouco mais dentro do território brasileiro, dando acesso às pessoas a estudarem, democratizando a educação. Ele fez mais faculdades, mais IFES do que o presidente Fernando Henrique, que era professor. Então Lula fez muito sim, mas a mesma mão que estendeu para o povo brasileiro foi a mesma mão que tirou. O que matou, o que estragou Lula foi o próprio PT. Porque eles querem muito, eles sempre quiseram demais. Eles, no fundo, eles querem estar no poder o tempo todo. Eles dão um pedacinho de pão para você e fica com um pedaço todo. Essa é a verdade. 3 pães para você e 10 pães para mim. 2 pães para você, 20 pães para mim. Um pãozinho para você e 50 pães para mim. Esse é o discurso da esquerda, que se finge de bonzinho. Enfim, essa é a percepção que a gente tem que ter sobre a política brasileira. A gente tem que pontuar as coisas de forma racional. Lula fez muita coisa? Fez. Mas o que ele fez, ele tirou. E o PT trouxe muito prejuízo para o Brasil, sim. Agora, não podemos deixar de dizer que Lula fez muito sim pelo Brasil. O problema é que ele é de esquerda. O Lula tinha, não, o Lula não é de esquerda. O Lula ele não tinha que ter partido. O Lula é Lula, né? O Lula é Lula e é uma referência do nosso país. Fez muito para o Brasil, mas também trouxe muito prejuízo para o Brasil, infelizmente. Então tem esses 2 pontos aí. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, que está sendo atacado desde o início porque segura as ondas, não deixa o pessoal gastar. Agora vem essa onda aí de gastar 15 milhões de leite condensado. Eu não consigo entender como que o presidente da República, Jair Bolsonaro, permitiu uma coisa dessa. Isso não faz parte do comportamento do nosso presidente da República. Ficamos por aqui. Meu nome é Giovanni Leonardo Braga. Seremos imparciais, refletiremos sobre esses homens que compõem a nossa política. Vamos ser justos. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. E vamos analisar o comportamento político e partidário do nosso país. Mesmo que seja de forma empírica, rasteira, medíocre, mas analisaremos. Isso é importante para entender qual é o papel da nossa política. Lembrando que eu não sou de direita e nem de esquerda. Precisamos entender. Outra coisa interessante é que quando Lula é um homem fantástico, Lula é um gênio, quando ele cria 38 universidades, ele está criando um exército a favor dele. São professores de esquerda, são professores doutrinadores dentro das universidades, dentro do IFES, doutrinando esses alunos a favor da esquerda. Então Lula foi fantástico, ele criou as faculdades, criou seu exército, que está sendo difícil de desmontar e não vai desmontar tão cedo, porque realmente o presidente Lula fez muito por esse Brasil, mas a mão que deu foi a mão que retirou também. Até mais ver.
Ficamos por aqui. Meu nome é Giovanni Leonardo Braga. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Obrigado.